Oi pessoal, voltamos com os vídeos do nosso curso de Bíblia, agora refletindo sobre o Evangelho de Marcos. É um vídeo sobre o Gênesis, um vídeo sobre o Evangelho de Marcos, Antigo e Novo Testamento. Marcos, nós vamos ver hoje capítulo 1, versículo 21 a 28. Nesse texto, numa sinagoga em Cafarnaum, Jesus ensina. Ele ensina com autoridade. Cafarnaum foi a cidade para onde Jesus se mudou depois de Nazaré. Ele foi pregar o reino de Deus na cidade de Cafarnaum, que é uma cidade maior, à beira do mar da Galileia, o lago de Tiberíades, né? Que no Antigo Testamento a gente chama de Quinerete, né? O mar da Galileia, e lá que ele chamou os discípulos, que eram pescadores, né? E o que ele comia, Jesus? Qual peixe? A comida básica era o pão e o peixe salgado, era tilápia. Lá é um peixe muito comum no mar da Galileia, tilápia, né? Então Jesus, ele prega livremente na sinagoga, e ele impressiona as pessoas com a autoridade que ele tem, né? A palavra de Jesus parece que suscita no povo uma coisa diferente, uma coisa nova, né? Uma realidade diferente, né? E não fica só repetindo a tradição dos antigos, que lê o Antigo Testamento e pronto, só fala naquilo que está restrito ao Antigo Testamento. Não, Jesus é livre, ele reflete, ele atualiza, ele é bem diferente dos mestres daquele tempo. Na visão judaica, assim que o reino de Deus fosse instalado, não haveria mais Satanás. Interessante, né? Não teria mais Satanás. Seria adversário, né? Não vai ter, mas Satanás quer dizer adversário, não quer dizer o capeta, como a gente pensa hoje, o diabo, não. Satanás quer dizer adversário. Assim que o reino de Deus viesse, o Satanás ia embora. É esse espírito impuro que a gente chama de Satanás, né? O espírito imundo, algumas traduções falam espírito imundo, né? O que é isso, espírito impuro ou espírito imundo? É toda doença que eles achavam que era provocada por Satanás, por um demônio, por um espírito mau. Eles não chamavam demônio, chamavam Satanás, porque demônio é uma palavra grega, né? Mas tem na tradução grega tem a palavra demônio. Mas é um espírito mau, um espírito imundo. Eles achavam que toda doença era provocada por esse espírito que estava nos ares. A pessoa adquiria doença nos ares, que eles não sabiam da existência de vírus, nem de micróbio, nem de bactéria, nada disso, né? Então eles achavam que a doença era adquirida nos ares, por demônios ou satanás que viviam nos ares, espíritos maus que viviam nos ares. Os demônios também vinham do mar, podia vir do deserto também. Eles achavam que o mar era povoado de demônios, o deserto era povoado de demônios, e os ares também. O homem possuído, nesse Evangelho de Marcos, significa, na verdade, a pessoa que não encontrou o Cristo. Esse é o homem possuído. Nós temos uma ideia diferente hoje, estranha, né? De que a pessoa está possuída por um demônio, aí vai lá alguém, dá uma benção, o demônio sai, exorciza, e o demônio sai, a pessoa fica boa. É uma visão muito esdrúxula, muito estranha a Bíblia, né? A visão da Bíblia é que o homem que não segue Jesus, que não encontrou Jesus, o Cristo, é um homem possuído por um espírito imundo. A possessão demoníaca, então, é tudo aquilo que descaracteriza o projeto de Deus para o ser humano. Essa é a possessão demoníaca, né? Não foi o ser humano que foi feito por Deus senhor de tudo? Você vai dar nome às coisas? Então, se o homem não possui as coisas, então quer dizer que se ele é possuído, ele não está dentro da obra de Deus, dentro do projeto de Deus. Na pessoa possessa, é o espírito impuro que domina a vontade dele, não é o próprio homem, é o espírito impuro, né? Então, o espírito impuro se torna senhor da liberdade humana. Quando Jesus faz a pessoa ser livre, ele expulsa o demônio. Quando Jesus faz a pessoa entender as coisas, entender a realidade, entender o que está acontecendo, ele expulsa o demônio, né? O demônio atrapalha a liberdade das pessoas. Esse possesso já havia frequentado muitas vezes a sinagoga, mas nunca a palavra dos rabinos foi tão forte como foi a palavra de Jesus. Interessante, né? Por que o possesso está lá na sinagoga? Por quê? Porque a palavra dos rabinos nunca libertou o ser humano, nunca. Sempre botava o ser humano numa forma, né? É assim que tem que ser, a lei manda que seja assim, pronto. Não pode sair 1 milímetro disso.
Jesus não, era livre, era um cara livre. Então ele também fazia livre as pessoas. Os escribas, que eram os mestres da lei, eles impunham para as pessoas a ideia de um Deus inflexível, que não mudava de opinião. E diante desse Deus, não tinha saída. Ou você fazia o que estava sendo dito pelos escribas e doutores da lei, ou você não fazia a experiência de Deus. Deus era inflexível, não mudava. Não tinha jeito de ser diferente. O espírito imundo fala assim: que há entre nós e ti? Vieste para nos destruir. Sei quem tu és, o santo de Deus, no versículo 24 do capítulo 1 de Marcos. Quer dizer, o que há entre nós e ti? É claro que aqui é a sinagoga, né? O espírito impuro, na verdade, são os doutores da lei, os escribas que oprimiam o povo, que tiravam a liberdade do povo, queriam dominar o povo através de leis milimetradas, para dominar todo a vida da pessoa, todo o sentido da vida da pessoa. Então, o que há entre nós e ti? Ele sabe quem é Jesus, né? Mas não pode falar. O Evangelho de Marcos tem um segredo messiânico, né? Só Deus e o Satanás sabem realmente sobre o Messias. Mas por isso que Jesus fala: cala-te e sai dele. Quer dizer, o demônio não pode falar sobre o Messias, porque não chegou a hora dele ainda, né? Não chegou, na cruz é que vai chegar a hora dele, né? São João gosta de falar isso também, né? Jesus fala: cala-te e sai dele. Então Marcos está mostrando a distância entre Jesus e a sinagoga. O que há entre nós e ti? Jesus quer libertar o ser humano e a sinagoga que quer oprimir e escravizar o ser humano. É realmente a diferença que havia entre a igreja nascente, primitiva, que depois foi chamada cristã, depois foi chamada católica, por Inácio de Antioquia, e a sinagoga. A distância entre o cristianismo nascente e o judaísmo. Então Jesus encontra na sinagoga o que não devia, um espírito impuro. Mas o espírito impuro não podia entrar na sinagoga. Como é que ele está lá, né? Como é que eles deixaram ele entrar lá, né? Que significa que os doutores da lei nunca conseguiam expulsá-lo. Tinha uma comunhão silenciosa com ele, né? Jesus não. Jesus expulsa, né? Então, o sistema estabelecido, que são os doutores da lei, os escribas, a religião judaica, esse sistema, ele se sente ameaçado e reage, né? É a reação do cara possuído, né? Os escribas também se sentem ameaçados dessa presença poderosa de Jesus, se sentem ameaçados. O que há entre nós e ti? O que você está fazendo aqui? Está nos atrapalhando, né? Então eles sentem isso, né? A influência de Jesus, né? Eles têm medo de perder a sua influência sobre o povo, né? Perder aquela influência ideológica, né? Sobre o povo. Então o endemoniado fala assim: viesse para arruinar-nos. Quer dizer, os doutores da lei e os escribas judeus têm medo de Jesus, porque a palavra de Jesus liberta. Os gritos do possesso têm o objetivo de abafar o ensinamento de Jesus, mas não adianta, não adianta. Quem fala com liberdade, quem fala com serenidade, tem sua voz ouvida, né? Interessante a identificação do possesso com um grupo de escribas que o domina. É exatamente a igualdade dos doutores da lei, dos escribas, com aquele que tira a liberdade das pessoas. Jesus chamado de santo, consagrado, na Bíblia é chamado de nazireu. Nazireu era o cara que era consagrado a Deus, né? Não podia cortar o cabelo, não podia tocar em defunto, não podia comer nada que viesse da uva, né? O nazireu, o nazireato. Então Jesus chamado de santo e consagrado, exatamente na hora em que vai romper com a lei do sábado. Exatamente nessa hora, né? Curar uma pessoa num dia de sábado, expulsar o espírito impuro no dia de sábado, desmascarar a impotência, a opressão do ensinamento dos escribas sobre o povo, né? A missão de Jesus, então, é libertar o povo do demônio, para que o povo seja a habitação de pessoas íntegras, não alienadas, capazes de decidir por si mesmas, capazes de escolher o seu caminho e trilhar o seu caminho. Esse é o objetivo de Jesus na expulsão do espírito impuro.
A atividade de Jesus, então, é uma atividade restauradora. As pessoas voltam a ter posse sobre si mesmas, coisa que o demônio, o espírito impuro não deixava. O espírito impuro que dominava, tinha posse sobre o homem. Com Jesus, as pessoas tomam posse de si mesmas, decidem sobre si mesmas, escolhem seu próprio caminho. Então, o que é o homem impuro? É o povo possuído pela ideologia opressora, escravizadora da sinagoga, dos escribas e dos doutores da lei da sinagoga. Então Jesus purifica o povo, livra o povo dessa instituição que aliena, que oprime. Jesus quer que o povo tenha uma nova casa, a casa de Deus, né? Uma nova casa, onde outras relações vão ser impostas, né? Relações de fraternidade, de prudência, de serenidade, de ajuda mútua, de serviço, de partilha. Então, a nova casa, né? Não mais a sinagoga, a nova casa. Em Marcos é muito presente essa questão, a casa e a sinagoga, né? Sai da sinagoga e vai para casa, que é a casa de Jesus, aqui é a nossa casa, né? Paróquia, em grego, paroikia, quer dizer casa da comunidade. Paróquia, né? Então nós temos a nossa casa da comunidade, onde está Jesus com seus discípulos. Então hoje foi esse o nosso tema. Eu quero apresentar para vocês um livro, uma bibliografia interessante que vocês podem adquirir muito fácil, do padre José Bortolini. Escreve muito bem, é da Paulus, o Evangelho de Marcos, para uma catequese com adultos. Este é o livro que eu indico para a reflexão de quem quiser aprofundar um pouco mais sobre o Evangelho de Marcos. Nós vamos usar também um pouco desse livro nos nossos vídeos. Por hoje é só, espero que vocês tenham apreciado este vídeo e que voltem para continuar aprendendo sobre o Evangelho de Marcos. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.